Regulamentação da atuação dos brigadistas em Minas Gerais. Você sabia que existem regras para o trabalho dos brigadistas e das brigadas de incêndio em Minas Gerais? Essas regras foram organizadas na Portaria número 50, de 2 de julho de 2020, que explica como devem ser a atuação, o credenciamento, os uniformes e os veículos usados pelos brigadistas profissionais. Essa portaria segue algumas leis importantes. A Lei Federal número 11.901, de 2009, que regulamenta a profissão de bombeiro civil. A Lei Estadual número 22.839, de 2018, que dá ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, CBMMG, a responsabilidade de definir as regras para a formação e atuação dos brigadistas. A Lei Estadual número 14.130, de 2001, que fala sobre medidas de segurança contra incêndios, incluindo a Brigada de Incêndio. Ou seja, o CBMMG tem a função de garantir que as brigadas de incêndio e os brigadistas estejam bem preparados, uniformizados e com os equipamentos certos para atuar em situações de emergência. Com isso, todos trabalham de maneira segura e organizada, protegendo vidas e patrimônios. O que diz a Portaria número 50 sobre a atuação dos brigadistas? A Portaria número 50 do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, CBMMG, traz regras sobre como brigadistas e brigadas devem atuar no Estado. Essa norma define as principais atividades dos brigadistas, que incluem prevenção e combate a incêndios e pânico, medidas para evitar incêndios e proteger vidas em caso de emergência, busca e salvamento, resgate de pessoas, animais e bens materiais em diferentes ambientes, atendimento pré-hospitalar, APH, primeiros socorros para estabilizar vítimas antes da chegada ao hospital. Além disso, a portaria também classifica os tipos de brigadas. Brigada de aeródromo, atua em aeroportos. Brigada florestal, combate incêndios em áreas verdes. Brigada municipal, vinculada à prefeitura para ajudar na segurança da cidade. Brigada de incêndio, grupo treinado para agir em prédios e locais públicos. Os brigadistas também são divididos de acordo com sua função. Brigadista orgânico, funcionário treinado para emergências no próprio local de trabalho. Brigadista profissional, trabalha exclusivamente na prevenção e combate a incêndios. Bombeiro civil, profissional contratado por empresas para atuar na segurança contra incêndios. A formação desses profissionais deve ser feita por centros de treinamento credenciados pelo CBMMG, garantindo que todos estejam preparados para agir em situações de emergência. Essas regras garantem que as brigadas funcionem corretamente e que a população esteja mais segura. Credenciamento e renovação dos brigadistas e empresas. Para atuar como brigadista profissional ou bombeiro civil em Minas Gerais, é obrigatório ter credenciamento no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, CBMMG. Devem se credenciar: brigada profissional, brigadista profissional, bombeiro civil nível básico, bombeiro civil líder. As empresas que oferecem esses serviços de forma terceirizada também precisam ser credenciadas. Já o bombeiro civil mestre fica isento do credenciamento, desde que tenha registro no seu conselho profissional. Validade e renovação. O credenciamento vale por 2 anos e pode ser renovado por mais 2 anos. Durante esse período, todos os requisitos devem ser mantidos. Caso contrário, podem ser aplicadas punições, conforme a Lei Estadual número 20 e 2.839 de 2018. O pedido de renovação deve ser feito 30 dias antes do vencimento. Se o prazo acabar sem renovação, a pessoa ou empresa não pode atuar até regularizar a situação. Análise e aprovação. O CBMMG tem até 30 dias para analisar a documentação e decidir se aprova ou não o credenciamento. Caso haja erros ou documentos faltando, será necessário corrigir.
Se o pedido for negado, a pessoa ou empresa pode recorrer dentro de 5 dias úteis. Importante: quem tiver dívidas ou punições pendentes com o CBMMG não poderá se credenciar. O credenciamento não significa que o CBMMG se responsabiliza por eventuais erros ou falhas do profissional ou empresa. Se alguém quiser cancelar o credenciamento, pode fazer isso pelo sistema CGA. Com esse controle, o CBMMG garante que apenas profissionais qualificados atuem na segurança da população. Credenciamento e renovação, passo a passo. O credenciamento da Brigada Profissional ou do Bombeiro Civil é específico, intransferível e renovável, desde que todos os requisitos sejam atendidos. Como solicitar? O representante legal da empresa deve acessar o sistema de credenciamento no portal do CBMMG, na seção Gestão de Atividades Auxiliares. Documentos necessários. Após o login, é preciso preencher o formulário e anexar os seguintes documentos: estatuto ou contrato social da empresa atualizado, RG, CPF e comprovante de endereço do representante legal. Comprovante de CNPJ atualizado, emitido nos últimos 60 dias. Comprovante de pagamento da taxa de credenciamento, quando aplicável. Comprovante de endereço da empresa em Minas Gerais. Imagem do uniforme que será utilizado, conforme as regras do CBMMG. Imagem dos veículos utilizados se houver, seguindo as normas do CBMMG. Caso a brigada tenha mais de um representante legal, todos devem ser cadastrados no sistema. Análise e aprovação. O CBMMG pode solicitar documentos extras para esclarecimentos. Se aprovado, o certificado ficará disponível no sistema CGEA. Se houver isenção de taxa prevista em lei, ela poderá ser concedida. Alterações e atualizações. Mudanças importantes exigem um novo credenciamento, mesmo dentro da validade. Mas se a alteração for apenas de dados cadastrais, exemplo, troca de telefone, endereço ou representante legal, basta solicitar a atualização no CGEA sem precisar renovar todo o credenciamento. A validade do credenciamento não muda com a atualização dos dados. Com esse processo, o CBMMG garante que apenas profissionais capacitados atuem na segurança contra incêndios e emergências. Credenciamento para brigadistas e bombeiros civis. O credenciamento do brigadista profissional, bombeiro civil nível básico e bombeiro civil líder é individual, intransferível e renovável. Para se credenciar é preciso ter pelo menos 18 anos, atender a todos os requisitos estabelecidos na portaria. Cada profissional deve fazer seu próprio credenciamento. A brigada profissional não pode solicitar em nome dos brigadistas. Como funciona o processo? O Centro de Formação envia a ata de conclusão do curso para o CBMMG. O profissional acessa o sistema de credenciamento no portal do CBMMG e preenche o formulário. São necessários os seguintes documentos digitalizados frente e verso, se houver: RG e CPF, comprovante de endereço, certidão negativa de antecedentes criminais estadual e federal, declaração médica recente, até 1 ano, atestando aptidão para atividades físicas intensas, certificado de curso de formação ou requalificação, emitido nos últimos 2 anos por um centro credenciado pelo CBMMG. Para bombeiro civil líder, é necessário um curso técnico em prevenção e combate a incêndio, comprovante de pagamento da taxa, se houver. Se um profissional for chamado para uma prova obrigatória e não comparecer, ele não poderá se credenciar até realizar uma nova avaliação. Renovação e alterações. O credenciamento é válido por 2 anos e pode ser renovado. Se houver qualquer mudança nos requisitos, será necessário um novo credenciamento. Atualizações cadastrais simples, como nome, telefone ou endereço, podem ser feitas sem precisar renovar. Profissionais de outros estados. Quem fez curso de formação em outro estado pode solicitar o credenciamento, desde que o curso tenha sido realizado em um centro credenciado pelo Corpo de Bombeiros Militar do estado de origem.
o certificado tenha sido emitido nos últimos 2 anos. Seja apresentada a documentação comprovando o credenciamento do centro de formação. Com esse processo, o CBMMG garante que todos os profissionais estão qualificados para atuar na segurança contra incêndios e emergências. Atribuições e atuação da Brigada Profissional. A Brigada Profissional atua na prevenção e combate a incêndios em propriedades ou eventos temporários. Ela é formada por brigadistas profissionais e pode funcionar de 2 formas: como uma empresa especializada, contratada para prestar o serviço, como parte do quadro de funcionários de uma empresa que precisa desse serviço. Em eventos temporários, o organizador pode contratar uma brigada profissional credenciada, brigadistas avulsos, desde que sejam credenciados pelo CBMMG e usem o uniforme regulamentado. Atuação permanente ou temporária. Permanente, dentro dos limites físicos do empreendimento. Temporária, apenas durante o evento e dentro do local onde ele ocorre. Contratação pelo setor público. Se um órgão público precisar de bombeiros civis, a contratação deve ser feita por meio de empresas especializadas. Função do brigadista profissional. O brigadista profissional trabalha dentro da brigada profissional, sendo o responsável direto pela prevenção e combate a incêndios, seja exclusivamente ou acumulando outras funções no local. Com isso, garantimos mais segurança e eficiência na atuação contra incêndios e emergências. Uniformes da brigada profissional. Para manter um padrão de identificação, os uniformes dos brigadistas devem seguir estas regras: blusão vermelho, obrigatório, com Brigada Profissional escrito nas costas em branco. Calça preta, obrigatória. Identificação no peito, obrigatória. Nome do brigadista com pelo menos 1 centímetro de altura, podendo incluir BC, Bombeiro Civil, ou BP, Brigadista Profissional. Boné vermelho, cinto preto, camiseta de outra cor, opcionais. Distintivo da brigada, opcional. Não pode usar boina, insígnias ou símbolos parecidos com os das forças militares. O nome Corpo de Bombeiros no uniforme. Regras para uso. Só pode ser usado durante o trabalho e no local de serviço. Se um novo uniforme de órgão público causar confusão, o CBMMG pode pedir ajustes. Empresas têm 4 anos para se adequar às novas regras. Com essa padronização, garantimos mais profissionalismo e reconhecimento para a brigada profissional. Regras para veículos da Brigada Profissional. Os veículos da Brigada não podem ultrapassar seus limites de atuação, mas há situações especiais. Em grandes emergências, se houver um plano oficial aprovado pelo CBMMG, os veículos da Brigada podem ser usados em via pública, mas só com autorização do bombeiro militar responsável. Proibições. Ambulâncias não são permitidas. A Brigada não faz atendimento pré-hospitalar. Não pode usar logotipos que pareçam com os de órgãos públicos ou militares. Veículos não podem ser vermelhos, só podem ter pequenos detalhes nessa cor. Sinais sonoros e luminosos só podem ser usados conforme as regras do Código de Trânsito. O som Fá-Dó é proibido. Não pode usar os termos Corpo de Bombeiros ou Bombeiro nos veículos. Essas regras garantem que a brigada trabalhe de forma organizada e sem confusão com órgãos oficiais. Regras finais da formação e credenciamento. Formação. O treinamento dos brigadistas e bombeiros civis nível básico deve seguir a Portaria CBMMG no 54 de 2020. Certificados válidos. Quem fez cursos autorizados pela Portaria CBMMG no 33 de 2018 ainda pode usar esses certificados normalmente. Credenciamento. Enquanto o sistema do CBMMG não estiver atualizado, alguns pedidos devem ser enviados por e-mail para date.credenciamento@bombeiros.mg.gov.br. Nomes proibidos. Não podem ser usados termos militares como Corpo de Bombeiros, Batalhão, Companhia ou Comandante. Uso de imagens. A brigada não pode usar imagens ou materiais do CBMMG
sem autorização. Militares da ativa. Não podem ser instrutores, coordenadores, donos ou consultores de brigadas profissionais. Quem descumprir essa regra poderá ser punido conforme a lei. Prazos. Todos os prazos são contados em dias corridos, começando no dia seguinte ao pedido. Casos não previstos. Se houver algo não mencionado, o diretor de atividades técnicas do CBMMG tomará a decisão. Validade das regras. Essas normas começaram a valer no dia 2 de julho de 2020. Essas diretrizes garantem mais organização e segurança para os brigadistas profissionais. Atenção, pessoal! Na próxima aula teremos um arquivo em PDF disponível para download. O que fazer? Baixe o arquivo assim que estiver disponível. Estude o conteúdo com atenção. Anote suas dúvidas para discutirmos na aula. O material será essencial para o seu aprendizado, então não deixe de conferir. Nos vemos em breve.